Olá pessoal, neste vídeo eu vou abordar a temática evolução tecnológica, sobretudo falar sobre a evolução do computador ao longo dos anos de uma forma mais ilustrada. Bom, nós tivemos aí no século XIX o surgimento de máquinas mecânicas, com o intuito de realizar pequenos cálculos, e a máquina que mais se destacou foi aí a calculadora mecânica de Charles Babbage. E aí, no início do século XX, começam a surgir alguns computadores elétricos, como é esse modelo aí, o SUSE Z3. E aí nós começamos a ter a revolução da computação a partir da eletrônica, com os computadores valvulados. Mas mesmo assim eram computadores que ocupavam grandes espaços, salas. Aqui nós temos um exemplo de computador valvulado que foi desenvolvido pelo MIT. Nós temos aí mais um exemplo de computador valvulado, esse é um computador Harvard Mark I. E aí nós temos o pessoal responsável pela programação, pela manutenção desse computador naquela época. Aqui nós temos o ENIAC, ainda um computador valvulado. Nós podemos ver aí que ele ocupa um grande espaço e ele foi o primeiro computador produzido em escala. Agora, a partir da década de 60, nós começamos aí a ter o microcomputador, Houve o surgimento aí do transistor e isso possibilitou que fossem reduzidos aí os componentes necessários para se criar o processador. Com isso teve o surgimento aí do microcomputador e ele começou a ser adotado em empresas grandes como a GM. Na década de 70, nós tivemos o primeiro microprocessador comercial lançado pela Intel e a Apple foi criada aí pelo Steve Jobs. Com isso, nós tivemos um grande avanço nos microcomputadores e nós já podemos ver um pouquinho da cara do microcomputador já mais parecida com o computador que a gente usa até os dias de hoje. Na década de 80, surge o HD, o dispositivo de armazenamento em massa. A IBM ela vai lançar o primeiro micro. Nós também temos aí o primeiro computador portátil que pode ser observado na figura direita. E a Intel lança processadores aí que ficaram muito populares, como o 286, o 386 e o 486. Ainda na década de 80, a Apple revoluciona a aparência dos micros. Nós temos aí, nós podemos ver que o micro ele já dispõe aí do monitor, do teclado, do mouse, uma unidade para inserção de disquete. Então a Apple, ela com certeza foi uma das grandes responsáveis por modernizar a aparência aí dos computadores. Na década de 80 ainda, nós podemos observar uma interface gráfica já elaborada. Também foi criada uma suíte de aplicativos estilo Office, com aplicativos de edição de texto, de cálculo. O problema na época era o preço do computador, que custava cerca de $10 mil, o que na época era muito dinheiro. E aí vem a década de 90, e na década de 90 surgem computadores mais populares. Houve também a evolução do software, nós tivemos aí o lançamento do Windows, que com certeza revolucionou a maneira como o usuário interage com o sistema operacional. Tivemos o lançamento de jogos como o Doom. E aí tivemos a linha de computadores com processadores Intel Pentium e também os processadores AMD K5 e K6. Então, a partir da década de 90 que nós começamos a observar um boom da informatização nas empresas e também pessoas adquirindo computador, mais pessoas adquirindo computador para uso pessoal. Nós tivemos o lançamento do Windows 95, que a Microsoft revolucionou o mercado de sistemas operacionais com a facilidade da experiência do usuário ao utilizar esse sistema operacional. E aí vem os anos 2000. Nos anos 2000 nós tivemos aí o AMD Atom, que foi um processador que ele rompe aí o clock de processamento, os 1000 MHz de processamento. E a Intel não fica atrás, continuando a linha Pentium. E também nós tivemos aí o início dos processadores multinúcleos, como o Dual Core, Core 2 Duo, i5, enfim. Nós tivemos aí o início da popularização desses processadores com mais de um núcleo. Também tivemos a popularização da memória flash e um avanço nos processadores com menor dissipação de calor, que é o caso aí do Intel Centrino Atom
né, que são processadores aí com boa autonomia, já que ele não dissipa tanto calor, então ele consegue uma maior eficiência no uso de energia, né? Então nós tivemos aí grande evolução na questão dos processadores. Também no anos 2000 nós tivemos aí o XP, o Ubuntu, né, e o lançamento do iPhone. Então nós tivemos uma revolução tanto na questão do sistema operacional, como também um início aí de celulares capazes de realizar tarefas que não fossem só ligação, né? Então nós tivemos aí o lançamento do primeiro iPhone também nos anos 2000. E aí na década de 2010, que aí sim ocorre o boom das redes sociais. Lógico, elas já existiam antes, mas foi em 2010 que houve um boom, e né, principalmente devido à popularização do smartphone. Então o smartphone ele passou a ser um aparelho que, na verdade, é um computador que a gente usa de uma maneira muito portátil e com diversos aplicativos, e isso possibilitou que mais pessoas tivessem acesso a essas redes de conteúdo, e surgiram novas redes, né, como o caso aí do Instagram, enfim. Então, 2010 foi, né, realmente a década do boom das redes sociais e da popularização dos smartphones. E agora vem a década de 2020, né, que surge uma nova revolução, que é a revolução da inteligência artificial, e eu tenho aí alguns vídeos no canal que também tratam desse tema, ok? Bom, esse vídeo foi para dar um panorama, né, um overview aí dessa evolução dos computadores. Aguardo vocês nos próximos vídeos. Até mais!